Na parte anterior dessa aula, nós vimos que a interação coulombiana, apesar de não depender explicitamente do spin, pode, na mecânica quântica, fazer com que os spins tentem se alinhar. E a razão disso, como a gente viu, decorre da estatística de Fermi-Dirac, e se deve ao fato de que, dependendo de como seus spins estiverem orientados, ou seja, se você estiver no estado singlet, no qual o spin total do sistema é nulo, os spins estão antiparalelos entre si, você vai ter uma certa função de onda orbital para o seu par de elétrons. Se você estiver no triplete, no qual o spin total é 1, você vai ter outra função de onda orbital. Isso muda, por exemplo, a distância média entre os elétrons vai depender do spin total do sistema. E, portanto, a energia média de interação coulombiana vai depender do estado de spin que o seu par de elétrons estiver. Ou seja, se você estiver no estado singleto, você vai ter uma certa energia de interação coulombiana. Se você estiver no tripleto, você vai ter outra energia de interação coulombiana. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é: será que tem como descrever de maneira mais simples, sem ter que falar em parte orbital da função de onda, parte espinorial da função de onda? Será que eu consigo escolher escrever um hamiltoniano efetivo de tal maneira que, quando eu aplico esse hamiltoniano no singlet, eu obtenho aí um certo alto valor, que é o que eu estou chamando de U+, e caso a minha função de onda esteja no triplete, eu obtenha outro valor? Será que eu consigo construir um hamiltoniano que tem essa propriedade? Seria um hamiltoniano que dependeria de operadores de spin, porque para você atuar no singlet e para esse operador atuar no singlet, ele tem que depender de operadores de spin dos elétrons. Então isso é claramente um hamiltoniano efetivo, porque, como a gente viu, essa interação, essa energia de interação não tem a ver com spin, ela tem a ver com Coulomb. Mas será que eu consigo criar um hamiltoniano esperto que tem essa propriedade? A gente já viu que a resposta é sim. Foi o hamiltoniano de Heisenberg que a gente apresentou nos slides passados. Aqui a gente está olhando só para o caso dos dois elétrons por simplicidade. Vamos agora mostrar como que de fato a gente pode criar esse hamiltoniano. Isso tudo é baseado em algumas propriedades que vocês veem no curso de quântica. Então pega aqui os operadores de spin relativos ao elétron 1 e elétron 2. Vocês viram em quântica essa expressão? Peço para vocês pausarem um vídeo e demonstrarem ela. Você pode mostrar que duas vezes S1 escalar S2 pode ser escrito dessa forma daqui. Onde esse 3 meios no fundo aqui, mais rigorosamente, é 3 meios multiplicando o operador identidade. E aqui também esse Szinho é o spin total do sistema. Então ele vai ter um certo valor para o singlet, que é 0, e ele vale 1 para o triplete. Então isso significa o seguinte, que se você aplica esse operador aqui no singlet, você vai obter o valor menos 3/4 vezes o singlet, porque se puser 0 aqui, você fica com menos 3/4 para S1 escalar S2 aplicado no singlet, e 1/4 para o triplete. Então pausem o vídeo e mostrem essas propriedades algébricas que vão ser super importantes para a gente. Tá? Então isso significa o seguinte, esse operador S1 escalar S2, ele tem a propriedade que, quando ele atua no singlet, ele dá um número, e quando ele atua no triplete, ele dá um outro número. Ou seja, tanto o singlet quanto o triplete são autoestáveis desse operador, correspondente a autovalores diferentes. Era o que eu tinha exatamente. Eu tinha que no singlet eu tinha uma certa energia de interação, e no triplete tem um outro. Então, com esse operador, eu consigo construir um hamiltoniano que tenha essas propriedades aqui. Tá? E como que eu faço isso? Vamos definir esse hamiltoniano que está aqui. Tá? Então, o que está multiplicando aqui a energia do singlet mais 3 a energia do triplete. Você pode pensar que mais formalmente tem um operador de identidade aqui. Tá? E aí, vocês pausem o vídeo novamente e mostrem que, quando você atua com esse hamiltoniano no singlet, vai dar exatamente a energia do singlet vezes o singlet. Se você atua no triplete, vai dar a energia do triplete vezes o triplete. Então aqui, desculpa, teve uma mudança de notação. Esse energia do singlet é o que antes eu estava chamando de U interação mais, e o do triplete era o menos. Tá? Só para ficar uma notação menos carregada. Isso significa que, se você definir uma constante J como sendo 2 vezes essa diferença, você mostra que o hamiltoniano ele é dado por isso daqui, a menos de uma constante global, que não vai interessar a gente. Lembra que a energia é sempre definida a menos de uma constante, posso tirar esse cara fora. Então, na prática, eu construo um hamiltoniano que depende dos operadores de spin, tal que, quando o meu sistema está no estado de singlet, eu tenho uma energia. Quando está no triplete, eu tenho uma outra. Ou seja, esse hamiltoniano, do jeito que está, ele vai favorecer aqui, se a energia do triplete for maior que a energia do singlet, vai favorecer
com que os spins se alinhem, que é o comportamento ferromagnético que a gente deseja. E caso contrário, vai favorecer um comportamento antiferromagnético. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é que isso é uma descrição efetiva do problema. Ou seja, não é que os spins estejam interagindo entre si. No entanto, na prática, o que acontece, voltando lá na definição dos slides anteriores, é que essa constante J, vocês podem mostrar que ela é dada por essa expressão daqui. Tá? Voltem nos slides anteriores e façam essa conta. Isso daqui é o chamado termo de troca. Essa integral tem um nome super importante para quântica, para atômica, é uma integral que aparece bastante. Tá? E a ideia é que essa integral de troca ela não corresponde a uma força entre os elétrons. Não é que eu tenha uma interação spin-spin. No entanto, o que eu posso fazer com a Hamiltoniana de Heisenberg é trocar uma descrição que se baseia em estatística mais interação eletrostática por uma interação efetiva entre os spins, como se de fato tivesse aí um acoplamento, uma força entre os spins, que não tem. Ou seja, a gente está simplificando a descrição. E é isso que o Hamiltoniano de Heisenberg faz. A gente está discutindo aqui o caso em que eu tenho 2 elétrons apenas. Mas a intuição física para quando eu tenho mais elétrons é essa. Mas aí você cada vez vai ficando mais complicado. Você tem que montar operadores que envolvam aí os spins de todo mundo, de maneira que você tenha certas energias quando está todo mundo alinhado, certas energias quando você tem diferentes estados espinoriais. Vai ficando mais chato de fazer. Mas a intuição física é essa. Isso aqui é o mais importante da gente destacar. Então, agora que a gente entende a origem, de onde vem esse hamiltoniano daqui, eu queria discutir algumas coisas a mais. O que determina a direção da magnetização resultante? Porque esse spin ele não tem nenhuma direção preferencial. Então, na prática, o que vai nos materiais do dia a dia determinar para onde a magnetização vai apontar são pequenas anisotropias que ocorrem. Então, você pode ter no seu hamiltoniano, você tem, por exemplo, aqui exemplos distintos. Esse primeiro corresponde ao caso de cristais uniaxiais, em que você vai ter uma pequena, um termo que em geral é muito mais fraquinho, ou seja, esse kappa daqui é muito menor do que o J, mas é um termo que quebra a isotropia do espaço. Então, se esse kappa daqui é positivo, fica vantajoso você alinhar os spins na direção Z. Isso vai ser mais favorável. E se tiver cristais cúbicos, por exemplo, você vai ter outros termos de anisotropia. Então, cada situação você vai ter que analisar em detalhe, mas em geral o que vai determinar a magnetização do sistema são pequenas imperfeições no material. Tá? Tem várias outras sutilezas que a gente vai discutir mais adiante. Em particular, lembra que se você pegar um pedaço de ferro qualquer, ele não está magnetizado. Né? Então, nem todo material ferromagnético apresenta a tal magnetização espontaneamente. A gente vai discutir isso mais para frente também. Mas a ideia é que esses pequenos termos, embora eles não influenciem muito as energias médias e tal, porque eles são muito pequenos, uma vez que esse termo daqui não fala nada sobre a direção que vai apontar a magnetização, esse termo, mesmo sendo fraquinho, ele vai acabar sendo determinante. Tá? E às vezes o pessoal usa outros exemplos de termos de anisotropia. Nota que um termo que envolve apenas um operador de spin, ele não está em geral presente porque ele violaria a simetria por reversão temporal do hamiltoniano. Porque se você troca o tempo por menos tempo, o momento de polo magnético que apontava numa direção passa a apontar em outra. Você pode ver isso com uma intuição clássica do momento de polo magnético produzido por uma espira. Tem uma corrente num certo sentido. Se você inverte o sentido do tempo, essa espira corre corrente no sentido contrário e inverte o momento de polo magnético. Então, em geral, esse tipo de termo não aparece. Mas você pode ter termos, por exemplo, tipo esse. Esse termo daqui ele tem uma vantagem que ele é muito mais simples de lidar matematicamente. Então, esses sigma i's aqui, eles representam só a componente, por exemplo, Z do spin. Tá? Então, esse daqui é o chamado modelo de Ising. Então, é um modelo que é mais tratável matematicamente e é útil para você ganhar intuição sobre várias propriedades dos ferromagnetos. Embora na maioria das situações ela não seja uma descrição boa do que acontece. Embora em certos casos particulares possa até ser. Tá? Então, isso encerra a segunda parte dessa aula. Na próxima parte dessa aula a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre materiais magnéticos, materiais ferromagnéticos.